Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje tem tema jurídico. Nós vamos falar sobre guarda compartilhada e pensão alimentícia com a doutora Sandra Daniotti, que é advogada. Doutora, Olá. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, uma boa tarde a todos e vamos tentar resolver as dúvidas, né? Tem muita dúvida sempre quando a gente fala sobre guarda compartilhada, pensão alimentícia. Vamos começar então pela guarda compartilhada? Vamos lá. É hoje o que se preconiza? Isso. Então, nós temos a guarda compartilhada, hoje no nosso código, e os juízes, eles tendem a fixar a guarda compartilhada. Porém, em certos casos, não se torna inviável. Por quê? Porque os pais não se entendem, não tem aquela afinidade, o casamento acabou, então restam mágoas e tudo mais, e isso acaba impedindo que haja um bom relacionamento. O que é importante a gente dizer, Denise, que as pessoas confundem um pouco guarda compartilhada com guarda alternada. Então, alternar, né? Uma semana sim, um mês não, a criança fica com um guardião, outro mês com outro guardião. Então, esta guarda alternada, ela vai se alternando. Então, o período que ficou com o pai, a guarda pertence ao pai. Veja, então, é como se fosse uma guarda unilateral para cada um alternadamente. O que não é muito agradável, interessante, juridicamente bom para a criança. Porque não tem uma estabilidade, né? Cada um pensa de um jeito, uma maneira. Esta é a guarda alternada, tá? As pessoas confundem um pouco a guarda compartilhada. A guarda compartilhada não tem alternância, porque geralmente quando chega para mim e diz, doutor, eu queria guarda alternada, porque fica de segunda, quarta e sexta com a mãe, terça e quinta comigo, um final de semana com a mãe, um final de semana comigo, então eu quero fixar alternadamente. Esta não é guarda alternada, tá? Porque a guarda para esse tipo de situação fica sendo para um. E aí você fixa as visitas, então as pessoas se confundem um pouco. É possível fixar visitas em dias alternados, em finais de semanas alternados? Perfeito, desde que haja um entendimento, homologue isso através de um juiz, né? Porque não pode fazer extrajudicial em cartório, porque há o menor. Então, havendo o menor, não pode ser feito em cartório, tá? Isso é uma coisa que as pessoas têm que saber, tem que ser feito via judicial, que o promotor público, o Ministério Público, tem que se manifestar. É lei, sob pena de ser considerado nulo todos esses atos praticados. A guarda compartilhada, Denise, vamos lá, o que é? É a divisão de responsabilidades entre aquele que detém a guarda, né, os guardiões, e as responsabilidades para com o menor. Então, veja, vamos falar num caso hipotético. Então, temos um filho, temos a guarda compartilhada e essa criança precisa estudar, ela tem as despesas dela. E despesas, nós falamos de pensão alimentícia daqui a pouco. Não confunda a questão da guarda com a pensão alimentícia, tá? Então, veja, ele tem a guarda compartilhada, então vamos conversar. Em que escola o nosso filho vai estudar? Ah, eu quero que faça uma escola bilíngue, por exemplo. Eu quero que faça uma escola X que tem a categoria muito boa, o ISO tal, ou não temos condições de pagar uma escola particular. Então, nosso filho vai estudar numa escola do Estado, uma escola da Prefeitura. Então, essas decisões, eu estou falando exemplos hipotéticos. Por quê? Essas escolhas, elas devem ser feitas em conjunto, porque é a vida do seu filho. Você está compartilhando decisões para decidir o que é melhor para quem? Para os pais? Não, para o filho, para a criança. Porque deixaram de ser um casal, né? Mas não deixaram de ser pais. Então, veja, essa guarda compartilhada, Denise, ela tem que ter, assim, uma sincronia, né? Ter uma afinidade entre os guardiões. Por quê? Porque eles vão decidir a vida do filho. E se começa aquela briga, aquela situação toda, onde que vai parar? No judiciário. É advogado, é o juiz que vai marcar audiência, tentativa de conciliação, assistente social, psicóloga. Quer dizer, quando não tem jeito, é o caso. Mas, então já tem que se observar isso para evitar toda essa briga, né? E saber que o filho vai ser filho para sempre. E o melhor caminho é se entender para não chegar numa briga tão grande no judiciário, porque quem vai sofrer
são os filhos. Perfeito. Na guarda compartilhada, se pedirem para a criança dizer em qual endereço, onde ela mora, ela fala um lugar só ou ela fala dois? Boa pergunta, Denise. A guarda compartilhada, veja como a diferença da alternada, né? Então, a guarda compartilhada fixa assim, uma guarda, né, para um guardião, onde vai ser a moradia dessa criança, a residência. Então, para todos os efeitos jurídicos, então, onde o nosso filho reside, né? Onde é a residência e domicílio dessa criança? Ah, em São Paulo, na rua tal, número tal, CEP. É este. Ah, mas tem semanas que ele vai ficar 15 dias de férias com o pai. Não interessa o domicílio e residência. Vai fazer um plano de saúde, a residência e o domicílio é aquela fixada. Então, veja, fixar a guarda compartilhada é fixar que aquela pessoa ficará com a criança, né? Vai ficar residindo e morando com aquela, ou com a mãe, ou com o pai, e com as visitas estabelecidas para outra parte. Não pensem que guarda compartilhada é aquela bagunça. Tipo, é a guarda compartilhada, então é meu filho, eu vou buscar na escola na hora que eu bem entendo, eu vou pagar a pensão como bem eu entendo, eu vou fazer os horários, eu escuto muito isso, o filho é meu, eu vou fazer, então a gente tem que dizer, tem que enquadrar, né? Tem que dizer o seguinte, o filho não é só seu, o filho é do casal, dos pais, ambos, né? Então, vocês têm que respeitar isso e têm que respeitar o outro. E a criança, Denise, é muito importante, a criança e o adolescente, ele saber qual é o limite. Porque com essa briga toda, não, eu vou para a casa do meu pai porque lá tem o meu quarto, porque meu quarto tem isso, o meu quarto tem aquilo. Porque às vezes muitos pais, o que eles acham? Que bens materiais compram a felicidade do filho. E é interessante que se saiba que a felicidade, ela não tem preço. E que se você criar o seu filho dessa forma, ele vai ser um adulto, um adolescente que não vai dar valor a nada. E é uma arma voltada para você. Então, o que você planta hoje, você vai ter o retorno amanhã. Então, veja, seu filho precisa aprender a dar o valor, a ter valores valores moral, éticos, para que amanhã ele se torne um adulto íntegro, né? Inclusive religioso, se for assim, a família dentro de cada seita, cada crença sua, é importante que ele tenha esse direcionamento, porque amanhã ele vai fazer as opções dele. E você vai ter a certeza, né, que se assim não der um bom resultado, você pelo menos vai ter a certeza de que você fez o possível. E sabe, Denise, eu sou mãe, né? Então, tenho filha moça, etc. Mas assim, quem é pai e mãe e sabe o que é efetivamente criar, se dedicar, sabe que a chance de você ter um bom resultado dá trabalho, né? Criar filho dá trabalho. Então, a gente sabe disso. Então, não é só ter o filho e deixar. Então, você tem que encaminhar. Sim. Então, é um ser que você teve, né? A concepção, que teve a graça de ter em suas mãos, que você é responsável. Então, o que é a guarda? A guarda é a responsabilidade de educar, alimentar, encaminhar, mostrar os valores para aquele ser, para que ele tenha um direcionamento na vida. E não seja um problema para a sociedade mais tarde. Até que idade funciona e deve ser seguida a questão da guarda? Nós temos hoje, pela mudança que houve no Código Civil, que já faz bastante tempo, né, de 2002, a alteração, nós temos hoje, antigamente era 21 anos, hoje 18. Tá? Então, nós temos hoje a responsabilidade dos pais para com a sua prole, para com os seus filhos, é até os 18 anos. Tá? Responsabilidade. Tanto é, Denise, vamos explicar um pouquinho. Entre 14 e 16 anos, né, ele pode praticar alguns atos, inclusive em juízo, desde que assistidos. Tá. Antes de 14 anos, representados, ou seja, o pai fala, está presente, ele nem precisa estar, né? O pai e a mãe. Dos 14 aos 16, relativamente incapaz.
Então, ele pode praticar os atos desde que assistidos pelo seu guardião. E a partir dos 18 anos, ele tem o poder de reger a sua vida, né, sem pedir permissão. Então, ele pode viajar, ele pode trabalhar, viajar para o exterior, fazer tudo o que ele queira. Por isso é que precisa tomar cuidado, porque assim, hoje você percebe que os jovens de 18 anos são adolescentes ainda, né? E a adolescência hoje se estendeu até aproximada, até os 30 anos estão dizendo, ainda é adolescente. Depende da situação que você criou, que você faz, né? Mas hoje nós temos, por exemplo, que nós vamos falar daqui a pouco, o pai ainda é responsável pela pensão até o término do curso, que pode se dar aos 25 anos, por exemplo. Perfeito. E você sabe que é muito interessante falar da guarda compartilhada, que é o cenário sempre onde a criança é beneficiada, né? E você precisa, você exige então desses pais, né? Um acordo, uma sintonia, uma conversa, um diálogo, porque isso ficou estabelecido com anos de estudos que essa é o melhor a se oferecer. Opção, então, exatamente. quando você não continua, que seria o melhor e o ideal, né? Quando você não continuou, então, esse relacionamento, pai e mãe não moram mais juntos, fica-se, então, com a guarda compartilhada. Isso. Nessa guarda compartilhada, ficam estabelecidas já as visitas? Ou esse relacionamento pode ser tão bom, eu não sei se é a maioria, né? Acredito que não, mas o relacionamento pode ser tão bom a ponto de haver uma conversa, assim. Ou então, a gente vai revezar quem vai buscar na escola, por mais que vá dormir mais tempo numa casa, mas revezar essa interação, esse cuidado, que é o fundamental, né? Sim. Então, veja, na prática, eu gosto de falar muito assim o que a gente tem na prática. Eu não cito os casos, é óbvio, por questão ética, a gente não jamais. Mas, assim, pela experiência que a gente tem, são poucos os casos que me chegam para uma guarda compartilhada, onde eles já... Porque você pode estar se divorciando e você ter o acordo e ingressar com um pedido de homologação de acordo. Quer dizer, você não vai entrar com aquele litígio que vai demorar, que vai causar 1000 problemas. Perfeito. Né? Mas... neste acordo, vamos falar em termos de acordo e em termos de litígio. Então, ingressou com uma ação de pedido de divórcio, é uma coisa, a questão da guarda, a questão dos alimentos do menor, outra. E pode ter até outras coisas com relação à partilha de bens e tudo mais. Só que partilha, o divórcio pode demorar um litígio muito grande, você ingressa com pedido de separado. Neste pedido que você ingressa com a guarda compartilhada, não é possível só fixar a guarda compartilhada, Denise, respondendo, e você tem que fixar o quê? As visitas. Perfeito. Isso que eu estou te falando, as pessoas precisam ser esclarecidas que guarda compartilhada não estabelece que a criança é metade para cada um. Nem dá, nem tem como. Essa criança tem aula, tem curso, tem as atividades, porque ele é um ser que tem a vida social dele, pequenininho, já tem a festinha de aniversário, tem os amiguinhos, tem as atividades e tudo mais. Então, o que se faz numa situação dessa? Fixa a guarda compartilhada, fixa o domicílio e fixa o quê? Regulamentação de visitas, tem que regulamentar. A criança tem que ter esse suporte, tem que ter essa fixação e juridicamente ela está amparada, né? Perfeito. Criança não está gostando, está naquela idade que de repente pode não estar gostando de como isso está sendo feito pelos pais e como isso ficou estabelecido. Às vezes o que ficou estabelecido não é o que está acontecendo na prática. Isso. Aí a criança não está gostando e está numa idade, numa faixa etária que ela quer falar. Se alguém quisesse ouvi-la, a criança quer falar. A criança pode falar? Pode falar. Hoje nós temos previsão no código, existe possibilidade da criança falar com 12 anos de idade. Mas, na prática, eu já vi juiz intimar o guardião para que a pessoa que tem, de fato, a guarda da criança ou que já é estabelecida a guarda, que ela venha em juízo para ser ouvida. Então, veja, é de uma forma mais branda, eles normalmente evitam e pedem que a assistente social e a psicóloga faça de uma maneira, numa sala que seja adequada, que existem vários problemas no fórum que a gente enfrenta, dificuldade, local, todo esse aparato. É um desgaste também para muito. É para o adulto, imagina para a criança. Então a criança chega e fala, não quero falar desse assunto, porque às vezes é muito desgastante para a criança. Mas
Eu já vi caso da criança não falar por ser coagida, por medo, né? Porque às vezes o que as pessoas não se atêm é que elas usam a criança como uma arma contra o outro. Isso é extremamente prejudicial e as pessoas não imaginam o quanto, porque isso vai gerar um dano de ordem psicológica e emocional para a criança que ela vai levar para o resto da vida, né? Que eles acabam praticando alienação parental. Se houver um psicólogo na hora dessa entrevista com aquele feeling, é o fio da navalha, imaginem, de perceber que aquela criança está sofrendo está sendo oprimida, né? Está sofrendo ameaça, ela tem que relatar para o juiz. Porque às vezes a criança não vai falar especificamente para o juiz. Como eu também já vi uma criança de 11, 12 anos dizer, muito embora você brigue pela guarda e tudo mais, ela diz: eu amo o meu pai, eu amo a minha mãe, mas eu quero ficar com o fulano. Com a minha avó, meu avô. Por quê? Porque vários motivos, né? Às vezes um alcoolismo, às vezes opressão demais, às vezes brigas excessivas, um desgaste do casal, familiar, e ela se sente mal, né? E aí o juiz começa a perguntar, fazer as perguntas de uma maneira leve, e algumas crianças até se abrem e acabam falando exatamente do que lhe incomoda, o que gostaria. Isso e tudo é levado mais. em consideração. Sim, muito. E o Ministério Público analisa e se inicia aquele processo, Denise, de investigação de ordem psicológica. Então, sessões de psicologia. Você sabe que às vezes é raro, mas existem casos em que nenhum é adequado para ficar. E se a briga é muito grande, é isso que o casal às vezes tem que entender. Se a briga é muito grande e puxa para cá a criança, puxa para lá, o juiz diz, bom, nenhum é adequado para ficar. E eu sempre procuro alertar isso. Porque o que se prevê, o que é melhor para a criança. Então, quer adequar, por exemplo, passeios e viagens de acordo com as possibilidades e condições do genitor ou da genitora. Então, não é isso. Então, a criança está na escola, tem horário, tem que respeitar o menor, sob pena de mudar toda a história. Então, tem que ter cautela com isso. A gente passou por um tempo onde as mães diziam, claro, abertamente, o filho ninguém tira da mãe. Então, riam até, às vezes, para o pai da criança, né? Riam do pai da criança. Às vezes um pai engajado que gostaria de tomar conta dessa criança e às vezes faria isso até melhor do que a outra parte, era colocado nessa situação. Hoje não tem nada disso, então pode haver uma guarda compartilhada onde fica estabelecido o domicílio do pai. Do pai, exatamente. Então, ele vai administrar, né, e as visitas quem vai fazer é a mãe. É possível fazer isso? É. Mas assim, Denise, a criança, ela não requer só pagamento da pensão. Ela não requer só o dinheiro. De jeito nenhum. Ela requer o quê? Atenção, cuidado, né? Então, não adianta, por exemplo, fazer... estou com a guarda do meu filho. E aí você deixar o seu filho nas mãos de terceiros. Isso é ouvido e levado em consideração também. Com certeza. Então, quem é o melhor guardião? Aquele que tem melhor condições financeiras e que enche o filho de presentes? Sabe? Às vezes você vê essas loucuras, porque acha que esse valor é o que vai valer. E, na verdade, não é. Então, é levado em conta o tempo à disposição, né? O tempo à disposição. Eu tenho casos de pais maravilhosos, mães maravilhosas. Eu tenho. Não é só briga, não é só coisa ruim, não. Eu conheço pais e mães maravilhosos que fazem de tudo para melhorar a vida do filho. Eu tenho caso de pai que diminuiu o fluxo de trabalho dentro das possibilidades para manter pensão alimentícia, manter os cuidados, as visitas. Por quê, Denise? Porque entende que o filho é para a vida toda e que vai ter como consegue fixar visitas, tipo, 2 vezes por semana, mais finais de semanas alternados, férias, não tem que adequar no horário de férias da escola da criança. Então, mudou a vida.
aí vai ter que pegar a criança naquele horário, na saída da escola, 2 ou 3 vezes por semana, vai diminuir o fluxo de trabalho. E vai ter que estar na hora marcada. Criança não quer saber se você tem reunião, se tem compromisso, se não tem. Então, vai ficar esperando, né? E vai, por exemplo, festas, que aí você tem a criança, fica esperando numa data comemorativa, não vem. Tem que honrar isso tudo, né? Tem que honrar. E isso para a criança, aquilo vai ficar na mente da criança a vida inteira, né? Um dia vai perguntar, por que aconteceu isso comigo? Sabe? Então, são 2 trabalhos. Você fazer isso, esse tipo de trabalho, e vai gastar com terapia muitos anos para colocar o trem nos trilhos, né? Tem a pergunta aqui do telespectador, mandou por mensagem particular, eu não vou identificá-lo. Ele quer saber o que é necessário para conseguir a guarda compartilhada. Você acha que os pais, às vezes, ficam mais apreensivos com essa questão, até por culturalmente as mulheres estarem mais acomodadas de que a guarda, quando era unilateral, estava mais com as mulheres? Isso, ficam. E o que acontece é que geralmente as pessoas não entendem, vou voltar naquela tecla, que a diferença entre acha que guarda compartilhada é você ficar 2 ou 3 dias na semana, são meus, 2 dias da mãe, etc e tal. Tome muito cuidado com isso. Isso não é guarda compartilhada. Guarda compartilhada, você vai ver o resultado nos seus filhos quando ele tem a segurança que aquilo que você quer fazer com ele foi discutido com a mãe, eles estão dentro de uma segurança física, psicológica e jurídica, eles têm vocês como guardiões e que vão caminhar juntos. Não, se a sua mãe disse que não, vamos respeitá-la. Apenas não moram na mesma casa. Exatamente. Mas os filhos são deles e eles têm que entender. Perfeito. É esta a necessidade de entender o que é guarda compartilhada. E não do tipo assim, não, eu não vou colocar naquela escola porque aquela escola custa R$200, R$300 a mais e vai me onerar, eu não posso. Tem que sentar e conversar. Qual a escola que é melhor para o seu filho? Ah, é esta. A mãe trabalha? Também trabalha. Tem como resolvermos isso de outra forma? Isso é compartilhamento. Eu quero levá-la no médico, que esse médico não é atendido pelo convênio. Só que eu preciso ver o valor de desconto, o valor de reembolso, etc. Tem que discutir isso antes. Mas por que levar naqueles... Às vezes o pai fala, não, eu quero que vá no tal médico que cuidou da minha família a vida inteira. A mãe diz, olha, eu não concordo, porque não gosto desse médico, insiste. Coisas assim, né? Então, tem que chegar. Por quê? Qual o motivo? Qual é a vantagem? Ah, só porque cuidou da sua família? Tipo, mais ou menos assim. A gente percebe que, sabe, Denise, o que prevalece muitas vezes é aquele orgulho, a última palavra é a minha, né? E tem maneiras e maneiras de se conseguir as coisas. Às vezes, com imposição, não vai conseguir uma guarda compartilhada. Essa conversa, então, de onde vai estudar, depois, então, de uma separação, ela precisa acontecer, né? Porque aí você vai ter 2 despesas. Antes eram os 2 morando numa casa, agora você tem mais. Realmente onerou ali a vida dos 2, né? Quero entender, sem falar da pensão ainda. Certo. Eu quero entender, pode modificar o nível dessa criança? Então, ela estudava num colégio muito bom. E aí, por conta desse divórcio, dessa separação, de haver agora uma estrutura diferente familiar, ela vai ter que mudar. Pode existir isso? Então, essa diferença que existe sempre vai acabar acontecendo uma certa diferença, porque mudou a casa, houve a separação, houve a divisão de bens, diminuição de rendimentos, enfim. Mas o que não pode acontecer, salvo uma necessidade, motivo de força maior, perda de emprego, etc. e tal, ela não pode sofrer essa diminuição dessa condição. O que nós não podemos ter, por exemplo, uma mãe, um exemplo para vocês entenderem, uma mãe que não trabalha, ela está na casa dela e ela recebe a pensão. Este pai que tem uma condição melhor, é um exemplo hipotético, uma condição melhor, e que essa criança vivia, fazia viagens, babá, carro, motorista, etc., colégios top, vai diminuir em razão da separação que ela foi morar com a mãe? Não. Esta condição desta criança tem que ser mantida e, se provada que há condições de manutenção, tem que ser mantido. E o judiciário hoje tem entendido isso. Não pode modificar a condição da criança. Isso é certo. Então, sempre visando o que é melhor para a criança. Por puro egoísmo,
picuinha, orgulho, esquece. Tem que focar no que é melhor para o seu filho. Doutora, precisa haver, eu falei de haver um diálogo, né? A gente estava falando de que não pode reduzir o padrão de vida da criança, né? Ter essa modificação por conta desse divórcio, dos pais não morarem mais juntos, porque tem que haver ali um entrosamento. Sim. Mas tem um princípio que é básico, que você estava falando, Sim, né? respeito. Então, o grande problema que nós encontramos, os operadores do direito, no fórum, na mesa de audiência, principalmente quando já traz o problema para nós, é a falta de respeito. Gente, isso dificulta demais qualquer acordo. Então, como você quer que o seu filho respeite a mãe, ou a mãe quer que o seu filho respeite o pai, se os filhos assistem cenas horrendas, palavrões, adjetivos? Então, trata assim, vai lá com a sua mãe aquela, né? Vai lá com seu pai aquele. Então, os adjetivos. Então, a criança introjeta isso, e ela passa a devolver para os próprios pais, né, o que ela vivencia. Essa criança não vai respeitar ninguém no mundo. Porque se você não respeita o seu pai e a sua mãe, que são as duas referências, isso é até bíblico, né? Se não respeita o seu pai e a sua mãe, que são as referências que você tem de vida, você não vai respeitar ninguém. Então, é por isso que as cadeias e tudo mais estão lotadas de gente. Então, o princípio do respeito ao outro, ele é primordial. Então, aquela pessoa, ela não é mais sua esposa, sua companheira, mas um momento atrás foi essa que você escolheu para se relacionar e ser mãe dos seus filhos. Ah, mas aconteceu. Aconteceu. Ninguém faz um filho sozinho, né? Então, tem que puxar a orelha das pessoas, sim, para chamar para a realidade, para dizer o seguinte: aquilo que você deixa de respeitar, aí vai lá para o juiz e diz: eu quero a guarda compartilhada. Eu já exerço a guarda compartilhada. Não exerce nada, não. E juiz não é bobo, né? Assistente social e psicóloga não é bobo. E o papel, às vezes, Denise, aceita tudo. Hoje nós estamos lá no digital, mas aceita. Aí tudo tem a resposta. Então, o juiz é uma pessoa que não sabe da sua vida, mas já que você não resolve a sua vida, já que você não respeita o outro, é bem assim, tá? Você não respeita, não existe entendimento entre os dois, então o juiz, uma terceira pessoa que não é da sua família, vai ter que entrar na sua vida obrigatoriamente. Por quê? Porque existe inclusive um menor. Sim. E o prejuízo é irreparável. Então, nós temos sempre que ter isso em mente, pessoas que tenham esse acesso, que tenham essa vontade de colaborar. Porque por mais, Denise, que a gente trabalha, eu vou dizer por mim, trabalho, recebo os meus honorários, eu vivo disso, quem me conhece sabe, há muitos anos. Então, a gente trabalha e vive, mas são honrados. Por quê? Porque você se dedica a melhorar a vida das pessoas, né? E às vezes, Denise, infelizmente, a gente tem que pegar o seu cliente e dizer: olha, vamos lá, senta, respira, vamos conversar. A história é esta história da sua vida. Então, você vai ter que engrenar a sua vida, eu estou aqui para ajudar, vamos pedir para terceiros, que é da área de psicologia, médica, porque existem casos que têm uma patologia. Tá, Denise? Não está descartado. Então, a patologia clínica, que é o quê? Então, há casos de esquizofrenia, tudo isso tem que ser tratado. Porque, às vezes, a pessoa pratica certos atos que são, independem da vontade, né, real naquele momento. Então, tá. Então, se existe uma patologia, tem que ser encaminhado, tem que ser mostrado para o juiz, para que seja... Hoje nós temos um elemento que temos no código, pela alteração, que eu acho assim, de suma importância nesses casos, direito de família, que é o tratamento compulsório. Interna, então trata. É obrigado sem a tratar. querer. Tá, então você diz assim: internação é um dos tratamentos, em casos graves, que a gente sabe que existem.
Mas um tratamento compulsório não necessariamente precisa ser internação. Ele pode ser o quê? Olha, deixa eu falar, vocês dois estão precisando de um tratamento terapêutico, então vamos lá, terapia, vamos buscar um profissional que entende dessa parte, alienação parental. Perfeito. Entendeu? E tem que adequar este profissional. Então, na verdade, Denise, isso é muito bacana, porque é um tratamento multidisciplinar. Enquanto isso, o filho está com quem? O filho pode permanecer tá. ou não. Tá Já bom. tive caso, por exemplo, de que nenhum e nem outro, mas a avó. Tá bom. O avô. Nem que seja temporariamente. Temporariamente, até que se estabeleça uma minimamente possível condição dessa criança retornar com o casal, né? Ou com um deles, porque às vezes não é caso de separação, divórcio, mas é um caso de tratamento. Percebe? Então, uma criança não consegue conviver com uma pessoa que faz uso de entorpecente, de álcool, jogo, que hoje está sendo muito comum, e coisas assim. Então, o que se faz nessa situação? Tratamento, mas o tratamento não é só para aquele que está com um problema, que é uma patologia, mas existem os codependentes, que são todas as pessoas daquela família. Doutora, eu estou recebendo várias perguntas aqui, as pessoas dizendo, eu tenho a guarda do meu filho, será que o ex-marido, que no caso é o pai da criança, pode tirá-lo de mim? Ou ao contrário, esse termo, né, tirar. Exato. Pode tirar meu filho, minha filha, meus filhos, né? de mim. Triste. A ideia Eu do que se sempre estabelece... recebo essa pergunta, Exatamente. sempre. O que se estabelece hoje no direito de família é exatamente isso, que ninguém vai tirar Não tira. ninguém de ninguém, né? Não tira. E principalmente que o seu filho vai crescer amanhã, ele diz assim, olha, eu quero fazer um curso no exterior, eu quero uma viagem. E em alguns casos, eu já tive casos de a mãe ter, tipo, 4 filhos, 3 filhos. Não foi um só, não. Já tive alguns e diz assim, olha, o filho X, ele é super apegado ao pai, se entende bem, né? Tive um caso bem, tipo esse, que a mãe disse, olha, eu não me oponho, né? E não, sem briga. E a criança realmente tinha muito mais afinidade, acabou frequentando uma escola mais próxima. De repente, ele terminou o curso e acabou voltando para a casa da mãe. E formaram todos, quer dizer, não é uma coisa que deu errado, né? Há certos pontos em que a mãe diz assim, olha, o pai extrapola. O pai faz demais e é um jovem e não pode. Então, qual é o resultado disso? Olha, tem que marcar uma reunião, conversar e dizer os limites, né, Denise? Porque uma coisa que às vezes qualquer pai pode errar, qualquer mãe pode errar é o seguinte, a gente não consegue às vezes dizer não para o filho. Mas o não para um filho que você diz hoje, ele é pedagógico. Desde que você não precisa ficar fundamentando para o filho, né? Você tem a guarda. Hoje as crianças são muito indagadoras, né? Então, com internet, TV e tudo mais. Mas o que você tem que entender é o seguinte, que quem manda aqui sou eu. Enquanto você estiver sob a minha guarda, quem diz se pode ou não sou eu. Por exemplo, assistir filme até tal hora, assistir programas, você controla os programas de internet que seu filho assiste, você controla o celular do seu filho, você controla as redes sociais, eu não vou dizer nome, todas essas redes sociais do seu filho, você sabe quem é que são os amigos dele, né? Quais são os assuntos que ele trata. Então, isso é ter limite, né? E dizer não. O não é pedagógico. Você falou de dizer não, e num cenário onde você tem os pais separados que não se entendem e conversam, há o medo de uma parte dizer não. Com certeza. Há o medo da criança, que as crianças são muito espertas, né? Sedutoras, elas sabem, elas vão elastecendo o limite. Jogarem também com essa mãe ou com esse pai, você não deixa, então eu vou preferir morar com a outra parte. Sim. Né? Então, por isso que é fundamental proteção para os dois, para o pai, para a mãe e para as crianças, né? Para as 3 partes envolvidas, que haja mesmo que os pais estejam integrados. Alinhados como o fio da navalha. Sabe o fio da navalha? Aquele que corta assim o fio de cabelo, a navalha. É desse jeito. Porque a criança, ela testa.
o adolescente testa. Você diz assim, ah, mas você não deixa, mas meu pai deixa. E às vezes, o pai, por outro lado, vai se sentir assim, orgulhoso de dizer assim, não, então vem com o pai que o pai faz. Gente, isso é um erro gravíssimo. Isso já é um princípio, vou dizer o nome, que é um nome bem complicado, alienação parental. Por quê? Porque você começa a praticar essa alienação com o seu filho contra o outro genitor. Isso pode ser dos dois lados. E isso eu estudei congressos e é unânime. Alienação parental é uma patologia jurídica, uma patologia da ordem de psicologia, psiquiatria, que vem gerado um número grande de suicídio. Então é muito grave isso. Eu tenho caso nesse sentido. Então, é assim, a criança e o adolescente foge do controle quando chega aos 14 anos, 12 anos, foge ao controle dos pais. E muitas vezes quem vai enxergar esse cenário primeiro é o advogado que está tratando dessa família, né? Às vezes não se enxerga, é verdade. Às vezes a criança tem esse problema, tem essa iniciação desse procedimento que a criança nasceu normal. Às vezes existe uma patologia familiar, herda. Isso é tratável, né? Mas e aquela que a criança nasceu normal, mas vive num clima de desarmonia tão grande, de ira, de raiva, de rancor com um contra o outro, que a criança ela é um objeto para destruir o outro. Veja, ela é um elemento que é uma arma de destruição do outro. Isso é triste, é devastador, né? Devastador. E assim, e muitas vezes o resultado é trágico. É trágico. O que é isso, gente? É a falta de respeito. Doutora, eu tô recebendo, depois da pergunta de se uma parte pode tirar o filho de quem detém a guarda naquele momento, a outra pergunta que eu estou recebendo em maior volume diz respeito a pais, né, ou pode ser mãe também, né, que se mantiveram anos sem ver os filhos, e aí os filhos mais crescidos, 10, 12, 14 anos, a dúvida é sempre se a outra parte chegar, né, ou o pai ou a mãe, e quiser ver essas crianças, se quiser restabelecer esse contato, se tem direito mesmo. Bacana pergunta. Sem ter visto esses filhos tanto tempo. Sem ter colaborado, sem ter participado da vida. Então vamos lá. Primeiro vamos falar, pode tirar a guarda? Que é aquela pergunta lá que eu acabei explicando uma outra coisa. Pode tirar a guarda? Há casos específicos com muita gravidade, analisado pelo judiciário. Essa história de dizer assim, doutora, pode tirar minha guarda? Fica me ameaçando direto. Eu vou tirar a guarda, eu vou tirar a guarda. Ai, olha, tudo a boca fala o que quer, né? Agora, o que é melhor para o seu filho e para a sua filha? Tá? É possível? Aquilo que está se alegando é verdadeiro? Né? O que a pessoa faz para... Olha, então existem casos graves. Então, se a criança é colocada num risco com aquele guardião, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar um exemplo. Uso de droga, né? Prostituição junto, que a criança está vendo. Uma situação de promiscuidade. Eu não vou dizer nem prostituição, com todo respeito, se a criança não sabe. O ambiente familiar é preservado, ainda assim o judiciário entende que se a criança vive bem, é bem cuidada, não tem, isso não introjetou na vida dela, ainda assim é preservada essa guarda. O que eu digo é situação de risco para a criança. Então, tudo aquilo que você fizer que causou risco para a criança, então você corre risco de perder a guarda. Sim, mas por quê? Porque o outro ameaça? Não, porque a sua condição não é adequada para aquela criança. Para cuidar, você não é a pessoa mais adequada para cuidar daquela criança. Ponto. Agora, a outra pergunta, Denise, era sobre... Depois de tanto tempo sem ver os filhos, então vamos pode voltar e querer retomar esse contato. Isso acontece também, com frequência a gente vê esses casos. É interessante, Denise, eu vou dizer uma coisa para você. Os pais hoje modernos, eles estão mais presentes. Há alguns casos que fogem, mas os pais hoje estão mais presentes, estão programando os filhos. Então, eu estou sentindo isso. Uma diferença na sociedade, por incrível que pareça.
Por incrível que vocês vão me dizer assim, ah, não é verdade. Não, é que quanto menos tempo se tem, mais tempo se tem para fazer as coisas, não é isso? Exatamente. Então, hoje, se preocupando mais com coisas. E essa questão da internet tem aproximado mais as pessoas e tal. A internet tem feito o seguinte, tem localizado as pessoas. Não é isso? Facílimo de encontrar. Os meios de comunicação pessoas, e mais a internet e tudo mais, tem localizado as pessoas. É possível que este pai ou esta mãe que estivesse afastado durante longos anos, quisesse reaproximar da sua prole e dos seus filhos? Ora, Denise, veja só, eu não vejo nada que impeça pelo fato dele ter, ainda que tenha abandonado, ainda que tenha todos os motivos da parte contrária, dizer o seguinte, olha, nos deixou sem eira nem beira, né? Que é eira e beira da época da minha avó, mas é verdade, né? Uma casa pobre, não tinha nem eira e nem beira. Então, nos deixou sem eira e nem beira, né? Nos deixou sem provisão nenhuma, pensão alimentícia, desguarnecido de todas as possibilidades, criei meus filhos sozinho, limpei muito o chão, a gente escuta isso. Então, mas eu vou dizer uma coisa para você, todos os filhos têm direito dessa aproximação. Então, veja, tá lá o nome na certidão e o filho fala, mas meu pai assumiu no mundo, né? Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Tipo isso, parece coisa de filme, mas é desse jeito. Então lá, resolveu voltar. O filho, na verdade, ele tem o direito. Quem vai dizer se pode ou não, na verdade, não é aquele guardião que tem todo esse ressentimento, que a gente sabe que tem todas as homenagens do mundo, que a gente sabe o que é criar um filho sozinho, a dificuldade. Porém, você tem que preservar o direito do seu filho. Aí a pergunta é a seguinte, ele quer? Ela quer? Entende? Então, mas não é assim, Denise, simplesmente apareceu, vai lá e vai. Não, vai ter que ter todo uma condição psicológica, né? Porque às vezes o que acontece na modernidade? A mãe se casa novamente quando o filho era bebezinho, pequenininho. Essa pessoa a qual ela se casou ou passou a viver em regime de união estável, acabou se afeiçoando a essa criança que não é seu filho, tá? E aí eu posso falar... Torna-se o filho, né? Isso, eu posso falar de multiparentalidade rapidinho. Aí o que acontece? Carinho, amor, zelo, cuidado, custeou, né? Fez. Foi um processo legal de aproximação dessa criança. Então, quem foi o pai? Esta pessoa, certo? Aí aparece aquela pessoa que foi o que prestou, né, o sêmen e mais nada. Aparece essa pessoa e diz assim, olha, não, eu quero me aproximar. Isso gera um problema na família, gera um problema para a mãe, gera um problema para a criança e que tem que ser resolvido. Às vezes, até acontece desse pai vir e dizer assim, não, eu quero quero me aproximar porque eu estou muito doente, uma coisa e tal, e ele tem direito, isso e aquilo. Diz, não, mas quem me criou foi fulano e eu faço questão. Então, tem que se muitas preparar... vezes é até quem a criança chama de pai, né? Isso, exatamente. Então, pai para aquela criança é aquele que criou. Então, ponto. É perfeitamente possível. Hoje, o que nós estamos tendo lá? Casos em que nós acrescentamos na certidão de nascimento desta criança o nome daquele que... Sem tirar o outro. Que está com a genitora. Tá, entende? sem tirar quem é o pai. Sim, vai ter que ser intimado, vai ser todo um procedimento, né? Mas é por conta de que a afinidade... É muito grande. E aí você acaba tendo o direito de visita numa possível separação, divórcio da mesma forma. Isso, mas aí a criança vai ter que ser ouvida, tá? Porque isso tem que ter muita cautela, muito cuidado. Tá. Porque hoje, com essa questão de multiparentalidade, muitas pessoas que vivem, né? E nesse caso específico, como você falou, existem muitas pessoas. E aí diz assim, não, mas eu quero acrescentar um nome. Veja, o que eu tenho para dizer é o seguinte... No direito civil, diz o seguinte, que o direito de nome é personalíssimo. Então, pode até acrescentar, mas aí você vai mudar o nome do seu filho? Amanhã, precisa tomar cuidado. Amanhã, você resolve se separar dessa pessoa. E aí você vai dizer para o seu filho assim, olha, ele não é mais o tio, né? Ele não é seu pai.
Então, vamos excluir. Não é assim que funciona. Todo mundo deve ser muito bem pensado. Muito Até porque bem. essa questão afetiva vai muito além do que está escrito ali no documento. Com certeza, né? com certeza. Há essa possibilidade, mas isso vai muito além da documentação. Convívio, amor, dedicação, é tudo isso que é impagável, né? Sim. É impagável. Entendi que deve haver o respeito, o mínimo de diálogo para decidir sobre as questões dos filhos, né? Então, entrar num acordo de melhor escola, médico, o convênio e tudo como era antes, como vai ser mantido depois de um divórcio. Agora, eu quero saber como é que fica a questão financeira, porque pensa-se sempre e acaba acontecendo, quem tem a guarda, ficou estabelecido aquele endereço como residência fixada, a residência da criança, obrigatoriamente. Sempre tem um gasto maior. Isso, Denise. Eu queria entender se permanece dessa forma quando é guarda compartilhada. Fala-se em pensão da mesma forma? Fala-se. Então, como é que funciona essa questão da pensão alimentícia? Aquele que tem melhores condições e trabalha, então, por exemplo, vamos dizer em casos assim, vamos ilustrar, né? Então, o pai trabalha, a mãe não trabalha. Muito bem, guarda compartilhada, porém se fixou o endereço na casa, na residência da mãe, da genitora. Então, este pai tem o dever, a obrigação de prestar alimentos ao filho. Vamos lá, o que é alimentos? Só a comida? Não, é o geral, é o tudo. Então, é transporte, é alimentação, higiene básica, é escola, o transporte escolar, uma escola que queira fazer um inglês, um judô, um balé, um curso específico, né? Que hoje tem várias, música, etc. Então, vai acabar custeando sozinho se essa mãe não trabalha. Muito bem. Isso era mais antigamente, né? Porque hoje a maioria das mulheres trabalha. Então, veja, nós temos aí, você disse bem falado, que quem permanece, as crianças permanecem na residência de um deles. Então, esta residência, por óbvio, ela gasta mais porque tem despesas com luz, com água, o condomínio, etc. e tal. Mas vamos dizer assim, que os dois trabalham, os dois têm rendimento razoável, tá? Vamos fazer um exemplo desta forma. Os dois têm um bom trabalho, rendimento razoável, né? E como que é feita essa questão da pensão alimentícia? Nós podemos dividir 50% e 50% das despesas dos menores? Claro que nós podemos, né? Ah, mas eu tenho a questão do aluguel da casa. O outro também tem as suas despesas, né? Agora, se você optou, vamos dizer, de qualquer maneira, tivesse um filho, 2 ou 3, ou não tivesse, separou, vai mudar a sua situação, né? Se não tem casa própria, vai alugar, vai ter que pagar um aluguel, um condomínio, não sei, ou vai morar na casa. Inicialmente, geralmente, vai para a casa de mãe ou de pai e depois até se estabelecer. Se já tem uma residência, uma possibilidade financeira que garanta essa moradia, muito melhor, né? Muito melhor. E eu sou a favor, como profissional, a favor de que essas despesas sejam repartidas. Perfeito. Eu acho justo. Por quê, Denise? Porque a responsabilidade é dos dois. É dos dois. Então, veja, por que onerar uma das partes? Porque se entende que é o pai que deve ser o provedor. Por que se onerar a mãe para pagar porque as crianças vão ficar uma maior parte do tempo? Quer dizer, eu escuto coisas às vezes meio bárbaras, tipo, vai passar 15 dias de férias comigo, eu custeio, isso. Eu digo, olha, a questão de direito de família, que é visitas, que é alimentos, ela nunca dá uma matemática exata. Nunca você acaba chegando num acordo exato. Então, não adianta muito a porcentagem.
Às vezes, o outro que não tem a guarda tem a pensão alimentícia e começa a fazer o cálculo, né? Ah, então, mas é 33%, mas é X, mas vai sobrar nessa conta R$500, vai sobrar R$1.000. A pessoa tem que entender que a outra pessoa também tem que ter uma certa margem. A criança, às vezes, quer ir a um cinema, quer fazer um passeio e não tem condições. Então, se a criança já tinha essa condição tem que ser mantida, né? Então, ora, quando está com você, então o gasto é seu. Quando está com o outro, o gasto é da outra pessoa. Então, vou fazer viagem, vou fazer por conta minha, então vai custear, o outro vai fazer, vai custear. Ah, vamos fazer uma viagem maior a nível internacional, vou fazer um passeio num parque X e que vai custar mais. Se houver acordo bacana entre os pais, o que pode se chegar? Vamos dividir essa despesa porque nós vamos proporcionar para os nossos filhos um passeio inesquecível. Lindo isso, maravilhoso, deveria ser assim. Mas aí aquele que não vai estar de férias naquele momento vai dizer, não, eu não vou custear porque não sou eu que vou fazer o passeio. Quer dizer, esse egoísmo todo tem que ser colocado de lado e não é porque tem guarda compartilhada. O que eu quero dizer que é importante agora é o seguinte, não adianta ficar pedindo guarda compartilhada para deixar de pagar a pensão alimentícia. Então a pessoa diz assim, eu tenho guarda compartilhada porque metade do mês, Denise, eu escuto sempre, é equivocadíssimo. Metade do mês fica comigo, então eu vou, esses 15 dias ficam comigo, vou custear, metade do mês fica com a mãe. Só que o boleto da escola vem sempre para uma parte, exatamente, né? O plano de saúde, ele não alterna, um mês vai para a mãe, outro mês vai para o pai. De maneira nenhuma. E todas as demais despesas. Isso, então é um pensamento completamente equivocado. As pessoas, inicialmente, olha, eu quero mudar para guarda compartilhada. E me diz uma coisa, guarda compartilhada eu não tenho que pagar pensão, né? Não, eu digo tem. Tem, tá. E eu quero ver como é que funcionam as contas e como elas estão sendo divididas, a proporção, né? Tá. E o que a gente encontra, infelizmente, ainda hoje, Denise, é assim, ingressou com um pedido de pensão ou oferecimento, alguns juízes ainda tendem a achar que o pai tem que pagar um valor maior que a mãe, etc. e tal. Então, cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado, a gente tem que gritar na escrita. Necessidade pintar, versus colorir. Possibilidade, é isso? Exatamente. Sempre. Sempre. Necessidade e possibilidade. Agora, se não tem possibilidade, aquele que tem maior possibilidade vai ajudar mais para o seu filho. Agora, existem aqueles pais que, por exemplo, vivem uma vida abastada, né? Então, é uma coisa terrível e triste. Estar na minha casa, vive momentos de princesa e de príncipe, né? Roupas de marca, sapatos de marca, melhores restaurantes. Quando vai para a casa do outro, guardião, não leva nada do que tem, nenhum brinquedo, impede que se leve os brinquedos. Sabe, aquela tal história, diz assim, olha, não, aqui com a mamãe ou com o papai você tem isso que você não tem lá do outro lado. Isso é crueldade para com seu filho. Isso é cruel. Pode ser levado para a justiça, é isso? Pode, exatamente. Pode ser levado e ser discutida a questão da alienação parental. Tá. Né? Você tocou num assunto aí de viagens, né? Com relação às despesas, mas e a autorização quando os pais são divorciados? Não pode fazer uma viagem internacional se o outro não autoriza, justificadamente, né? Então, levar uma criança em viagem, então como é que hoje funciona? Ainda que seja guarda compartilhada, as pessoas precisam entender isso. Você não pode fazer o que você bem entende, tá? A guarda unilateral, a mesma coisa. Unilateral o quê? Uma das partes detém a guarda. Então, vai viajar, vai para uma cidade do interior, dentro de nível de Brasil, vai viajar, deve comunicar, tá? Não deve ser impedido se for num período em que a criança permanece com aquele guardião, tá? Porém, a outra parte, deve saber aonde a criança vai estar
né? Preparar a documentação, carteira de plano, certidão, está tudo em ordem, porque vai tirar a criança da cidade. Então, esta mãe ou este pai tem que saber aonde está. E para a questão de viagem internacional, é muito mais sério ainda, porque tem que saber aonde está, onde vai ficar, né? Que casa vai permanecer. Só que a internacional precisa de autorização. Ah, mas eles não concordam. Então, quem vai dizer? O judiciário. Ah, dá para levar para o judiciário. Vai levar, e aí as razões é que vão ser estudadas. Porque o que não pode é por conta de birra não autorizar. Aí então, sim, o pai exato. tem a possibilidade de levar a criança para Disney, por exemplo. A criança está super empolgada, ela quer viajar. É o momento de férias da escola, não vai perder um dia sequer de aula. Não tem motivo para não deixar. Exatamente, aí você está dizendo uma coisa certa. Então, lá, período escolar, não tinha outro período, quer dizer, e esse pai ou essa mãe vai oferecer condições adequadas, né? Porque você diz assim, você usou o parque, que todo mundo conhece, sim, que é o sonho de toda criança. Isso não significa que levar para este parque uma criança de 2 anos de idade, 3 anos de idade, que vai aproveitar o parque e que vai ficar em situações adequadas. Então vai com quem? Quem vai cuidar? Quem mais vai, né? Vai ficar full time, vai ficar cuidando o tempo todo dessa criança? Aí precisa, então, condição, qualidade, possibilidade e é o melhor para a criança. Tá? Então, se a mãe não estiver confortável ou a outra parte, né, com essa saída, não está confortável. Não está confortável. É em época de férias, já empolgou a criança, existe essa possibilidade, mas essa pessoa não está confortável para autorizar. Então, pode-se falar Denise, sobre isso. Exatamente. Entende? E esses argumentos todos são levados. Não deu acordo entre as partes amigáveis, então leva o judiciário e vai dizer. Tá, perfeito. Sobre a pensão alimentícia, precisa existir uma prestação de contas de quem é o guardião dessa pensão? Não necessariamente precisa, tá? Mas, a fim de evitar essa coisa que muitos dizem assim, não, eu quero, porque a pensão que eu pago, ela ou ele, vamos dizer que hoje também pode ser o contrário, não gasta com o meu filho. Então, você vê situações que, por exemplo, às vezes a genitora está esbanjando uma condição e tudo mais, o seu filho está numa péssima escola, uniforme todo arrebentado, mochila arrebentada, sabe? Não tem tratamento médico adequado, não custeia as despesas básicas da criança. Então, quer dizer, não está fazendo bom uso da pensão, tá? Agora, se houver tanta necessidade disso, você pode até fazer constar num acordo. Porém, eu vou dizer uma coisa para você, pensão alimentícia já diz o termo, pensão alimentícia, alimentos, que são necessidades de sobrevivência, as necessidades básicas da criança. É lógico que cada criança tem um tipo de necessidade, não é verdade? Sim. Então, nós temos, infelizmente, divisão de classes sociais, então, a necessidade de um pode não ser a do outro, ou vice-versa. Então, há crianças que vivem muito bem com um valor pequeno de pensão. A mãe administra e resolve. Um outro com valor, algum razoável, valor alto, não chega a ter condição de vida que teria enquanto com um casal. Então, tem que ser mantido. Então, veja, é tudo de se conversar, né? Tem várias perguntas chegando aqui. Tem, né? Doutora, mas... Esse é um tema palpitante. Muitas perguntas, mas a maioria delas diz respeito à porcentagem do salário da pessoa que deve, então, pagar. Certo. Você disse que não existe um cálculo que sirva para todo mundo. Agora, uma vez que ficou estipulado uma porcentagem, aqui a telespectadora fala em 25% do salário mínimo, era o que o pai da criança deveria pagar. E não paga. Pagou 2 meses, depois sumiu e ela ficou com todas Terrível, as responsabilidades. Triste, né? Dá para ir atrás disso a partir do primeiro não pagamento? Não precisa esperar, tá? Houve o não pagamento, a minha sugestão é o seguinte, ingressa com ação, atrasou, já ingressa com o pedido de execução de alimentos, chama-se execução de alimentos, tá? As pessoas têm uma concepção errada, tem que esperar 3 pensões em atraso para ingressar com a ação. Não é assim que funciona. Não há acordo entre os pais, então
ingressa com a ação, cobrando, e hoje nós temos assim, sob pena de prisão, negativação de nome, você pode bloquear valor do fundo de garantia, não vai tirar, mas vai ficar bloqueado. Até um determinado momento, o juiz, com ordem judicial, manda tirar o valor que é com relação à pensão do menor, tudo dentro de um contexto de um processo, tá? Pode bloquear o passaporte, sabe? Bloqueia o nome, negativa. Hoje nós já temos todos esses instrumentos previstos na lei, que antes a gente não tinha. Então, pode pedir o pedido de prisão? Sim. Como é que funciona o pedido de prisão? Vamos lá. Ele tem o mandado a expedido até um determinado X, prazo, 60 dias, que o juiz diz o seguinte, sob pena de prisão, contando das 3 últimas pensões em atraso, da data da distribuição da ação de execução. Então, não adianta ir lá e depositar, está devendo 1 ano. Ele ingressou com a ação 1 ano. Então, as 3 últimas anteriores a distribuição da ação, ele vai ter que depositar, ele pega e deposita as 3 últimas, não elide a prisão. Não adianta que não vai resolver o seu problema. Então, aí você tem que depositar das 3 últimas antes da distribuição da ação até o dia de hoje, que é atualizado monetariamente com juros de 1% ao mês. Quer dizer, o caso é grave, não tem como, raros casos você consegue ingressar com habeas corpus e tudo mais, mas são raros casos, tá? Problema de cálculo, problema que demonstrou que pagou, uma má-fé, etc. e tal. Não precisa esperar. Agora, veja só, se você acha que, dessa telespectadora, que 25% do salário mínimo é ínfimo para suprir as necessidades do seu filho, ingresse com uma ação revisional de alimentos. Porém, você tem que ter um mínimo de segurança jurídica que mostra que ele tem possibilidade de pagar mais do que isso. Outra pergunta dizia a respeito disso. Então, certo. Foi exigido ali que ela que estava exigindo um valor maior demonstrasse documentos que comprovassem isso. Ela não tem. Na justiça, ele é obrigado, a outra parte é obrigada a mostrar os rendimentos? Não vou dizer obrigado, mas se você imagina que quem vai receber esse processo é uma pessoa que não sabe da história e você vai narrar a história, você vai contar os fatos. Então, diz assim, eu quero aumentar a pensão, por quê? Porque ela não é suficiente para suprir as necessidades básicas do filho. Então, o que eu sempre peço? Olha, pega uma caixinha, aquela caixa de sapato, uma caixa que você pega assim, para guardar lá no seu armário, sempre coloca os comprovantes. Tá bom. Comprou um tênis, comprou uma roupa, foi ao mercado, porque mais ou menos você tem uma média. Então tem o lanchinho das crianças que você gasta por semana X valor, porque tem aquele lanche de todo dia, é uma média que se tem. Tem o plano de saúde, ou gasta com o médico, ou a criança tem um problema de saúde, foi até a farmácia, comprou medicação, tudo isso faz parte das necessidades da pensão. Sim. Então, se tiver e mostrar para o juiz e o promotor público vai analisar que aquele valor não supre essas necessidades, algumas, por exemplo, você faz o mercado, a mãe convive ou tem uma outra pessoa, então, mais ou menos, você faz a despesa do mercado, faz uma divisão em proporção e relata gasto X de mercado, X de lanche, uniforme, calçado, vestimenta, festa na escola, que hoje tem uma história, né? Festinha, tem que levar o presente pagar o presente do mês, ou levar, comprar. Quer dizer, quem vai custear é quem está com a criança. Então, tem que colocar tudo isso. E algumas você não consegue realmente fazer prova. Mas o que se entende, que é óbvio, que aquela criança tem aquele gasto. Então, se aquele que paga a pensão, ele paga R$1.000, mas naquela conta está demonstrado 2, então está em prejuízo e vai ter que ser analisado. Que se não houver a possibilidade dele fazer esse pagamento e ainda ficar com a margem ali para se viver, isso, né? Denise. Isso não vai ser feito. Aí eu vou dizer para você, quanto que eu posso pagar de pensão, até quanto eu posso ter de desconto do meu salário? Muito, né? Depende, porém, é até 1/3 desse valor, ninguém pode pagar mais do que 1/3, salvo
na questão de débito, então ele vai pagar os 33,33% e mais nós temos no Código de Processo que autoriza hoje vamos dizer, a cobrança nessa margem de até 50% do salário, percebe? Então, os 30% e mais os 20% excedentes para quitar o débito. Você acha que é mais confortável para quem paga a pensão fazer com que esse dinheiro seja mesmo? É quem decide isso é a justiça, a pessoa pode optar, olha, já nem cai na minha conta, já logo transfere para quem é de direito, para fazer o pagamento da pensão já saindo direto do salário. É o melhor caminho. É o melhor caminho. Porque esse negócio de todo mês ir lá me dá o recibo que eu te dou o dinheiro. Você imagina a confusão? Para quem não se entende? Para quem não se entende na guarda? Para quem o valor da pensão foi decidido judicialmente? Não existe acordo. Então, tem que se fazer... Como é que se faz? O desconto na fonte. Então, o que é feito? Através de um ofício judicial que o juiz manda para o Recursos Humanos, o RH da empresa, que seja feito desconto na folha de pagamento. E esse valor, como que ele faz? A própria empresa, nós fornecemos o número da conta e agência, já é transferido já de imediato para a conta do guardião. A gente tem poucos minutos, mas vamos falar um pouquinho Então, aos 18 anos, olha que maravilha, o filho entrou na faculdade. Certo. E aos 18 anos poderia se parar de pagar essa pensão. Porque atingiu a maioridade. Como é que fica isso? Não é bem assim. Então, vamos lá contar como é que funciona. Essa pergunta é recorrente. Esses dias eu andei respondendo, as pessoas me perguntam sempre, até quantos anos o meu marido tem que pagar a pensão para o filho que já atingiu maioridade? O ideal é que se pagasse sempre, né? Que fosse algo feito de bom coração, né? Exatamente, mas você não pode desvestir um santo para vestir o outro, né? Então precisa ver as condições e tal. Então, 18 anos resolveu fazer uma faculdade, 17 anos, às vezes tem alguém precoce, 17 anos, passou na faculdade. Se presume hoje que um curso ele tem uma duração aproximadamente até os 24 anos, tá? Isso é uma presunção que é, assim, pelos tribunais, jurisprudência, casos julgados, até os 24. Então, veja, não é bem assim. Alguns casos eu tenho tido isso e quero deixar bem claro para as pessoas, para auxiliar, tá? Não adianta parar de pagar por conta e risco, porque vai vir mandado de prisão. Então, entra, se for o caso, completou os 18, não está matriculado em curso nenhum, faculdade, nem nada, então, o que você vai fazer? Ingressa com a ação de exoneração de alimentos. Então, deixa de pagar, mas deixa com base jurídica, com uma sentença, com autorização judicial. Você falou bem, com uma autorização judicial. Então, não adianta por conta e risco, porque vai ser dolorosa a situação. Então, veja, agora, também a gente não vai privilegiar aquele que não quer trabalhar. Então, veja, começou uma faculdade aos 21 parou, aos 18 parou, aos 23 parou, 24 resolveu fazer outra faculdade com 25 anos. Você vai continuar pagando até quando? Percebe, Denise? Porque existem casos assim, olha, meu pai falou que vai ensinar, corre e vai fazer a matrícula na faculdade. 30 segundinhos, doutora. A criança não, né? Já está na faculdade, o filho está trabalhando, conseguiu um bom emprego, um estágio, já consegue ali ajudar também. Pode diminuir, pode pedir uma revisão por conta disso? Claro que pode. Porque é possibilidade, capacidade financeira e necessidade. Se ele demonstrou que ele não tem necessidade pelo trabalho, mas tudo isso é provado, tá, Denise? Então, restou demonstrado que tem condições de se alimentar, de se produzir e tudo mais. Então, o que a pessoa o pai pode fazer? Olha, filhão, é o seguinte... Tudo bem, o pai foi até agora, ou a mãe. Então, agora, você já está em condições de andar um pouquinho? Vamos ajudar um pouquinho, que eu vou ajudar esse meu outro lado, tem que pensar na minha aposentadoria. Mas tudo muito assim. Tem pais, eles dizem assim, olha, doutor, eu sei que ele está fazendo estágio e ganha bem, mas eu vou continuar pagando. Perfeito. Perfeito. Isso é maravilhoso. E é bom quando, mesmo sem você ter a obrigação, né? Porque aqui nós estamos falando de algo que é obrigação. Obrigação. Quando você não tem mais a obrigação e você tem essa possibilidade, continue fazendo, né? Com Contatos certeza. da doutora. Vamos lá no Instagram,
@Sandra Daniotti, com 2 T's e I no final, Sandra Daniotti. E no Facebook a mesma coisa, Sandra Daniotti, com 2 T's e I no final. Telefone 3857-5778. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, Denise, o convite. É um prazer estar aqui. Prazer é sempre agradeço a todos por estar nos ouvindo. Viu? Espero ter solucionado algumas dúvidas, né? Com certeza tirou a dúvida de muitas Obrigada. pessoas.